Galera, tudo bem? Professor Edilson Neres. Vamos abordar uma questão muito interessante hoje em língua inglesa sobre a diferença entre duas palavras, né, que são muito comuns na língua inglesa. E essa semana eu estava lecionando uma aula para o sétimo ano, criança do sétimo ano, e eu escrevi a frase go home e ele me perguntou, ele me questionou na verdade, mas professor, casa não é house, né? E a pergunta, por mais óbvia que me pareça, para mim que seja a diferença entre house e home seja uma diferença muito óbvia para mim, que já tem um certo conhecimento de língua inglesa, ou para quem já fala inglês fluente e está no contato, já também sabe definir a diferença entre a palavra home e a palavra house, por mais que essa questão esteja bem clara para algumas pessoas, realmente para quem está aprendendo a língua inglesa, para quem está iniciando, ou até mesmo para quem já sabe, a gente já passou por essa dúvida. Um dia você já se questionou, qual é a diferença entre uma e outra, né? E não se fala muito sobre isso, né? E a gente acaba descobrindo meio aí que na raça, né? Então, vamos lá falar sobre isso hoje. Então, o que acontece? A palavra house é uma casa, né? Palavra que se refere a uma edificação, a uma construção, não importa de que tipo de construção, é uma casa sempre será uma casa, onde você vai morar, dormir e tal. A mesma coisa é a palavra home. A palavra home também tem o mesmo significado. A palavra home é usada sempre para se referir a um lar, uma casa, um lugar onde você mora e tal, sem muita diferença entre uma e outra. A questão é a seguinte: a ligação afetiva que tem a palavra home, né? Quando eu falo ligação afetiva, é que a sua casa, o lugarzinho que você mora, aquela, poxa vida, finalmente cheguei na minha casa. Essa palavra casa, quando é a sua casa, ela tem um afeto, tem uma ligação com você, ela será sempre utilizada como home no inglês. Tipo lar, doce lar, home, sweet home. Finalmente eu estou no meu lar, doce lar. Porque a palavra home, ela tem uma ligação. Se eu estou falando com uma pessoa assim na rua, você está vendo aquela casa ali? Aí eu falo, can you see that house? Eu vou perguntar, can you see that house? Aquela casa não é a minha casa, eu não tenho nenhuma ligação afetiva com ela. Então eu vou usar can you see that house? Você consegue ver aquela casa ali, ó, ali e tal? Aí eu uso a palavra house. Mas quando eu chego na minha casa é my home, my home. Eu jamais vou falar my house. Posso falar? Posso, né? Mas eu tiro a ideia de afeto, né? Aquela coisa afetiva que eu tenho com o meu lar, com o meu aconchego. Porque, poxa, não tem... A sua casa, a sua casa é como se fosse um santuário, né? É um lugar sagrado para você. Você chega, você dorme, você vive ali, o seu filho está lá, a sua família está ali. Então, essa ideia de afetiva é que traz a significação de home. Então, go home eu falo. Quando eu falo para alguém go home, vá para a sua casa, mas eu quero que ele vá para a casa dele, o lugar aonde ele pertence, né? O lugar ao qual ele pertence, né? O lugar no qual está situado, que ele mora, que ele dorme, que ele vive. Então, home, né? Home. Agora, uma casa qualquer aí, uma construção que só não passa de um mero lugar, será tratado como house. Eu posso usar house e posso usar home, só que sempre com essa ideia. Se tem uma ligação afetiva, use a palavra home. Se você está falando da sua casa, o lugar ao qual você pertence, ao qual você se sente muito bem, que você dorme e que você agradece por estar ali, então use a palavra home. Essa é a diferença básica entre as duas palavras, ok? Muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham aproveitado. Até uma próxima. See you guys.